Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional diário. Mais uma vez iniciando o nosso dia na presença do Senhor. Você escolheu bem começar o seu dia orando e ouvindo uma palavra aqui junto comigo no nosso devocional diário. Se você é novo aqui, quero dizer para você que todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, eu leio um versículo. A gente medita nessa palavra, a gente ora. E aí, nesses 10 minutos, a gente apresenta e consagra a nossa vida a Deus. E assim você tem um dia abençoado. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com outras pessoas. Porque eu tenho certeza, depois que eu sei que você ora, mas você precisa orar antes de sair de casa. É consagrar a sua vida para Deus. Assim todo o seu dia será abençoado. Tem pessoas que acordam, levanta, vai para a padaria, trabalha e não dá uma palavra para Deus. Não agradece, não ouve ao Senhor. Como é que é o dia? Estresse, problema, tudo dá errado. Mude suas atitudes. É assim que você honra a Deus e é assim que Deus vai te abençoar. Escreva aqui embaixo o seu nome, o seu pedido de oração. Terminando de ler essa palavra, nós vamos orar em seu favor. Tá bom? Eu trago hoje um texto da palavra. Estou aqui com o livro de Isaías, capítulo 61. E o versículo 1 também diz o seguinte: O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos oprimidos. Olha, pessoal, eu creio que Deus, Ele nos levou a um tempo de unção. Nós estamos justamente vivendo isso, porque Ele nos ungiu, Ele nos capacitou, Ele nos deu uma missão. Você reparou o que o profeta Isaías está dizendo aqui? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então veja como o profeta Isaías tem a convicção do seu chamado. O Senhor me ungiu e me enviou. Eu quero destacar bem isso, quero que você preste atenção. O profeta está dizendo: o Senhor me ungiu e me deu uma missão, e ele entendeu muito bem isso. E no dia que você entender que você também foi escolhido por Deus, ungido por Deus, você não vai ter medo mais de nada, ou não temerá mais nada. No dia que você entender que sobre você está o Espírito do Senhor, você não vai mais andar se escondendo, correndo, com medo, vivendo situações difíceis. No dia que você entender, no dia que você tiver a convicção de que o Espírito do Senhor está sobre você, você não vai correr mais, você não temerá mais a nada. Nós precisamos ter essa convicção na nossa alma. Nós precisamos entender isso todo dia. Deus nos chamou, nos escolheu, como você queira, para a gente ser útil para Ele, sermos instrumentos para Ele, a levar boas novas ou boas notícias, seria a mesma coisa. Levar novidade de vida, levar a palavra aos pobres, aos oprimidos, aos sobrecarregados. O Senhor nos escolheu para isso. Mas a pergunta que eu faço hoje para você é: você tem consciência de que Deus é com você? Você tem consciência do que você carrega dentro de você? Eu estou fazendo uma pergunta. Você tem consciência disso, de que Deus ungiu você? Ou você só diz amém assim, mas um amém bem fajuto mesmo? Mas você ou tem aquela certeza: não, eu creio que Deus me ungiu, eu tenho consciência disso. Olha, pessoal, a gente observa hoje, nos dias de hoje, pessoas assustadas, correndo de um lado para outro, pessoas vulneráveis, pessoas, vivendo em crises, pessoas vivendo cheios de crises, de emoções, de medos, de depressão. Hoje o mundo está tomado de pessoas assim. Mas você
Você tem consciência de que Deus é com você? Ou você tem consciência do Deus que você serve, do Deus que você acredita? Se você tem essa consciência, então você não foge. Você tem consciência do poder que há nesse Deus de curar, transformar, quebrar correntes, fazer tudo novo? Você acredita nesse Deus? Que um Deus que nunca perdeu uma batalha, num Deus que não tem medo, num Deus que não se acovarda, num Deus que não desampara, num Deus que não tem medo de nada, um Deus que por si só é poderoso. Você tem convicção disso, de quem Ele é e de que você é um servo dele? Se você tem consciência disso, então nem da morte você tem medo. Você não teme nem a morte. E eu sei que quando uma pessoa tem a convicção de que Deus está com ela, como Davi dizia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por que ele falava isso? A convicção, a certeza que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Pois nós vamos orar hoje por você. Nós vamos orar para que você também tenha essa convicção de que o Espírito do Senhor está sobre você. Diga: o Espírito do Senhor está sobre mim. Diga isso. Porque o que a gente tem ouvido por aí são as pessoas dizendo: eu estou cheio de depressão. O que a gente ouve por aí é as pessoas dizendo: eu estou cheio de doença, eu estou cheio de problemas, eu estou cheio de mazelas sobre mim. E ao invés de você dizer isso, você vai dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Por mais que você esteja doente, por mais que você esteja vivendo de sabores, mas o que você vai confessar é: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Não importa se você está doente, você vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque quando a sua alma entender isso, então a doença que está no seu corpo vai embora. Então as dores que estão sobre o seu corpo vão embora. Porque os demônios que te perseguem também vão embora. Porque você já tomou posse disso, de que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Há pessoas que você convive, vive dizendo isso: ó vida, ó azar, ó não sei o que. Sai de perto de pessoas assim, porque parece que esse espírito pega. Então provoque para que o Espírito que há em você passe para elas. Eu estou falando do Espírito de Deus. O profeta disse isso: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Quero que você escreva aqui embaixo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Vamos lá, pessoal, para você falar e para você escrever: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Tem um corinho que a gente cantava quando era criança: se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Não tem um corinho assim? Se o Espírito de Deus se move em mim, então eu luto como Davi. Eu luto. Se o Espírito do Senhor se move em você, então você não vai ter medo de nada. Ou se você diz que serve a um Deus tão grande, e na hora que o inimigo faz barulho você corre com medo, desculpa, a sua fé é inexistente. Davi era bem menor que o Golias, mas porque ele tinha certeza de que o Senhor é com ele, ele disse para o gigante: eu vou te derrubar hoje. Você pode ser maior do que eu, pode vir com espada, com lança, mas eu vou te derrubar hoje, porque eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Enquanto você escreve aqui: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Já escreveu? Deixa eu ler alguns nomes para a gente orar. Alguns pedidos de oração. O Everton: peço oração pela minha vida e por toda a minha família. Terezinha Brasileiro: peço oração para o bom andamento dos meus projetos. Tecla Santos: dona Tecla, um abraço. Peço oração pelas minhas finanças e família. Raimundo, Jaqueline, Maria Sofia, Theo, Galberto, Jefferson, Clemente, Davi Clemente, Flaviana, Josenberg e Thaís. Wellington Feitosa: peço oração para abrir os caminhos. Peço também pela minha saúde e financeira. A Cid Ferraz: peço oração por força para prosseguir.
pelos meus irmãos e primos, Nicole, meu filho que está desempregado. Peço pela libertação de meu pai e minha mãe e pela vida do Rodrigo César, libertação que o Senhor possa trabalhar na vida dele. Bom, pessoal, eu estou lendo aqui apenas alguns nomes para representar todos vocês aqui. Então se sintam representados, você que mandou aqui no chat, você que está assistindo aqui no ao vivo. Vamos orar? Pega o seu óleo que você recebeu domingo na igreja, pare o que você está fazendo e vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu creio, Senhor, que o Espírito do Senhor Deus, do soberano Deus, está sobre mim. Eu creio que o Espírito do Senhor está sobre mim. E se o Espírito de Deus se move em mim, então eu luto e venço. Eu creio na unção, eu creio num tempo em que o Senhor derramou esse poder, derramou esta unção sobre nós, para levarmos a Tua palavra aos cativos, aos aprisionados, aos doentes, aos encarcerados. O Senhor nos ungiu para uma missão. O Senhor nos capacitou não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Mas eu quero orar, Senhor, hoje, em favor daquelas pessoas que parece que ainda não têm a consciência disso. Foram ungidas, foram capacitadas, mas parece que essa pessoa ainda não entendeu de que há sobre ela um poder, uma unção poderosa para vencer demônios, para pisar serpentes e escorpiões, para expulsar demônios e doenças. Então eu oro nesse instante, Senhor, para que essa pessoa se desperte e ela passe a entender que sobre ela há uma unção. Diga: sobre mim há uma unção, sobre a minha vida há um poder, há uma autoridade. E eu ordeno que os demônios vão embora, que as doenças vão embora, que essas dores, que esta inflamação desapareçam agora. Todo mal que age no corpo dessa pessoa, doenças, saiam agora, porque o Espírito do Senhor está sobre essa pessoa. Pensamentos ruins, saia da mente dessa pessoa, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre ela. Começa a declarar: vem, ó Espírito Santo, sobre mim, vem sobre a minha mente, vem sobre o meu coração, toma conta de todos os espaços da minha vida, e que todo espírito de morte, todo espírito maligno de atrasos, saiam e não voltem mais, toda maldição saiam e sejam quebradas. Senhor, eu oro por todos os nomes, por todos os pedidos que estão aqui. Abençoe esse dia, que essa pessoa tenha um dia de paz e um dia de bênção. Pega o seu óleo, unja as suas mãos e a sua cabeça e diga: eu consagro a minha vida ao Senhor, e o meu dia será uma bênção em nome de Jesus. Levanta as mãos assim, ó. Diga: eu recebo as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no nome de Jesus. Diga amém, amém, e graças a Deus. Escreva aqui embaixo o seu amém, escreva o seu glória a Deus aqui, pessoal. Eu tenho certeza que o Senhor hoje está visitando você. Olha, que você seja muito abençoado. Eu gostaria muito que você pegasse esse link aqui do YouTube e enviasse agora para alguém. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, está sobre você. Então faça com que esta unção, que esta palavra alcance outra pessoa agora. Envie o link para alguém, compartilha na sua rede social, no seu Facebook. Pessoal, é o mínimo que eu peço aqui para vocês, porque eu venho aqui trazer a palavra, venho aqui trazer a oração, e o que eu peço é que você apenas compartilhe. Não vai te custar nada, mas vai me ajudar muito. Pode fazer isso? Então eu te agradeço, tá bom? Volta hoje aqui às 18 horas, eu terei mais uma oração ao vivo aqui no meu canal. Bom dia, Deus abençoe e fique na paz.